Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala, peregrino! Tudo bem com você? Estamos aqui com mais um episódio para estar falando sobre saúde mental. E eu estou acompanhada do meu co-host, Marcos Godoy. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dessa nossa nova temporada. Estamos aqui no nosso 4º episódio e é uma alegria ter a sua audiência e ter você aqui para participar com a gente desse bate-papo. Lembrando que você pode comentar aí para que você também deixe sua opinião sobre tudo que nós comentamos, sobre tudo que nós falamos aqui. É muito especial ter vocês conosco. E para acompanhar a gente nesse bate-papo, nós vamos estar falando sobre o ladrão do propósito, redes sociais e saúde mental. Para acompanhar a gente, estamos aqui com Rafael Vaz. Pode se apresentar, Rafael. Boa noite para você que está aqui com a gente. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcos. Eu sou o Rafael Vaz, como você disse. Para me apresentar, eu, por definição, me considero um curioso. E a curiosidade me leva a questionar muitas coisas, e a partir desse questionamento eu desenvolvi um gosto especial, eu diria, por estudar. Então eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, e isso me levou também a me desenvolver em alguns aspectos, inclusive o aspecto acadêmico. Então, acredito que a sua pergunta também seja um pouquinho sobre isso. Eu sou graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu tenho uma pós-graduação ou uma especialização em didática do ensino superior. Depois eu fiz, não falei a universidade, né? Graduação eu fiz no Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus Engenheiro Coelho, campus 2, né? Como a gente chamava antigamente. Depois eu fiz a especialização, passei por um mestrado em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo. E hoje eu curso doutorado na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, no campus de Marília, na área de educação. Mas tanto o mestrado quanto a educação são voltados para a informação, para a gestão da informação, e especificamente nesse momento eu tenho estudado muito sobre cultura midiática, sobre letramento digital e sobre a influência que isso tem sobre a nossa vida. O meu doutorado é um pouquinho sobre isso. Eu sou membro dessa comunidade também, né? Já integrei os jovens um tempo atrás, já fui diretor jovem também aqui nessa comunidade alguns anos atrás, e hoje eu atuo em outras frentes, em outros departamentos. Show de bola. Não teria pessoa melhor para falar sobre redes sociais hoje do que o Rafael, né? Eu fiquei até um pouco acanhado aqui agora, mas... Quem somos nós, não é, Marcos? Somos nós. A gente vai tentar ter um bate-papo legal aqui com ele. Bom, hoje em dia está todo mundo conectado, logado em alguma rede social, e as redes sociais são ferramentas incríveis, né? A gente sabe disso, o poder das redes sociais nas nossas vidas, mas muitas vezes elas podem ser o nosso maior ladrão de propósito, porque a gente se compara muitas vezes nas redes sociais. Então a gente acaba olhando para a grama do vizinho, vendo que ela é um pouquinho mais verde, e essa comparação muitas vezes causa um impacto muito forte na nossa saúde mental. E várias vezes a gente fica ali scrolling, né? Rolando o feed, e quando você vê o tempo passou, aí você vê o seu contentamento indo embora, a sua alegria indo embora, a sua felicidade. Como que é para vocês essa questão de saúde mental e redes sociais? Conta um pouquinho pra gente. Bem, eu acho que no nosso dia a dia nós estamos impossíveis de fugir disso, né? Você está ali no serviço, no seu trabalho, um momentinho que você tem para pegar o celular, você olha alguém na praia, você olha alguém fazendo coisas tão divertidas e você está ali, digamos assim, preso no seu mundo, você pensa, rapaz, eu poderia estar lá, né? Que vontade de dar uma fugida. E outra coisa também é quando a gente para pensar em como as redes sociais trazem informações para a gente, informações que nós não teríamos acesso, que às vezes podem nos motivar ou nos desmotivar. Eu, na minha vida, por exemplo, eu tenho um sonho, que é um dia servir ao ministério pastoral. Por enquanto ainda não dei grandes passos nisso, mas é um propósito que eu tenho no meu coração.
E quando a gente pega as redes sociais e começa a acompanhar pastores, ministros, obreiros, missionários, e a gente começa a ver os desafios da missão, a gente pode pensar, né? Eu, pelo menos, quando eu vejo ali, principalmente as redes sociais do pastor BJ, acredito que vocês conheçam, onde ele mostra a realidade dele, os altos e baixos, as crises que ele passa. Quando eu olho aquilo, eu penso, será que eu aguentaria passar por isso? Será que eu estou realmente pronto para entrar de cabeça nesse chamado? Então, ver essas informações que sem as redes sociais nós não teríamos tanto acesso, nos traz algumas reflexões, muitas vezes positivas, mas negativas também. Então, no meu caso, principalmente nesse meu sonho do ministério pastoral, as redes sociais, elas influenciam muito. Eu, quando começo a ver ali os testemunhos, alguns falam, nossa, eu quero ir para lá, é isso que eu quero isso para a minha vida. Mas outros já me trazem um questionamento, será que eu estou preparado para isso? Então eu vejo esse aspecto das redes sociais, que ela pode trazer benefícios e malefícios, né? Depende de quão influenciável você é aquilo que você assiste, aquilo que você acompanha. Olha, eu entendo que a gente tem nessa pergunta um espectro muito grande. Então a gente teria muitas análises para poder fazer. Mas eu inicio a resposta a partir de uma constatação, que eu entendo que ela é muito relevante para essa discussão, que é a compreensão, e isso não é uma coisa nova, tá? Eu não sou um especialista da área da psicologia ou da psiquiatria, mas existe um psicólogo chamado Leon Festinger, já faleceu, mas na década de 50, eu acho, 54, ele escreveu alguns artigos, enfim, né, algumas pesquisas em que ele já indicava que a comparação, o ato, né, humano de se comparar é algo inerente a nós, faz parte da nossa essência humana. E não é preciso ser muito genial para saber disso, né? Se a gente lê a Bíblia, se a gente buscar na Bíblia, você vai ter muitas referências de pessoas que se comparavam com outras. Alguns exemplos bem rápidos. Por que, por exemplo, Eliseu pediu o dom de Elias quando lhe foi concedido essa possibilidade de fazer um pedido? Justamente porque ele olhava para Elias e percebia em Elias coisas que ele gostaria de ter, mas que ele não tinha. Então, quando surgiu a oportunidade, ele fez esse pedido. Esse é um entre vários exemplos que a gente tem. E que denotam que o ato de se comparar é uma coisa natural, faz parte da gente. Faz parte da gente olhar para a grama do vizinho, né? Como você usou essa expressão popular que a gente tem. E às vezes a gente está demonizando essa prática, sendo que ela não é o problema em si. Não há um problema em se comparar. Pelo contrário, muito da evolução humana, em termos de conhecimento empírico ou conhecimento adquirido através da ciência, vem desse exercício. Eu olho para outras pessoas, eu olho para outros estudos, eu olho para outros países, eu olho para outras práticas, e essas coisas me parecem melhores do que aquilo que eu pratico hoje. Então, obviamente, eu vou buscar entender que mecanismos são esses ou de que maneiras eu posso alcançar isso. Tá. Esclarecido esse ponto, que eu acho que é bem relevante, a gente entra em algo que o Marcos colocou muito bem, que é que tipo de ênfase eu vou dar para essa prática de comparação. Porque a gente precisa entender que isso é natural. Quer queira ou quer não, de forma consciente ou de forma inconsciente, eu vou fazer isso. Com o perdão aqui, né? A Sara é a única mulher entre nós nesse momento. Mas as mulheres têm até uma capacidade mais natural de fazer isso, né? E quase que inconsciente, pelo cabelo, pela roupa, tem assim, né, uma sensibilidade maior para fazer esse tipo de comparação. E a partir dessa comparação é que a gente tem que fazer esse equilíbrio, né, ou essa busca de entender.
até onde isso está favorecendo o meu desenvolvimento ou prejudicando o meu desenvolvimento. E esse prejudicando pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu me comparo com alguém que eu julgo superior a mim, isso pode gerar em mim um sentimento de inveja, um sentimento de menosprezo para comigo mesmo, de inferioridade, de rebaixamento pessoal. Assim como quando eu olho para alguém de quem eu me julgo superior, isso pode gerar em mim uma sensação de autossuficiência, de que eu sou mais importante, de que eu sou mais relevante. E em qualquer um desses dois extremos, nós temos consequências negativas desse ato de comparação. Então, é necessário, né, um pouquinho de cuidado com essa prática, mas eu acho que é importante a gente frisar ou ressaltar que esse é um comportamento natural. Então, a gente não precisa se culpar por se comparar, ou necessariamente por fazer esse exercício de olhar para uma coisa, olhar para outra, e perceber que tem coisas melhores, que tem coisas talvez piores, e tentar, né, se enquadrar, ou aperfeiçoar, ou melhorar. Mas, quando essa prática nos leva a sensações e sentimentos que desvirtuam o nosso propósito, aí sim, a gente tem um sinal de alerta aceso de que a gente precisa ter algum tipo de cuidado melhor com a maneira como isso está impactando a nossa mente e, consequentemente, a nossa vida. É muito interessante esse ponto. Eu trabalho em um colégio, né? Cuido de algumas crianças autistas. E hoje a professora propôs uma atividade que era um jogo. Ela colocou alguns cartões coloridos na mesa e o jogo era não bata na cor que eu falar. Então, se ela dissesse, por exemplo, rosa, o aluno tinha que bater no verde, no azul, qualquer outra cor. E ela colocou as crianças para brincarem ali. E eu fiquei reparando que as crianças elas sempre imitavam uma outra. Então, a professora falou rosa, o coleguinha bateu no verde, o outro também batia no verde. E eles ficavam sempre se imitando, tanto que quando erravam os dois juntos. Eles se imitavam, e é muito isso, né? A gente imita as pessoas, a gente começa a contemplar, e talvez a gente pense, não, aquela pessoa fez isso, deu certo, eu vou imitá-la. E aí seria algo saudável, digamos assim, como você colocou, do crescimento, do desenvolvimento que nós temos hoje, em grande parte, vem disso. Dessa comparação, dessa análise, o que deu certo lá, eu vou fazer aqui. Mas quando você diria que as pessoas deveriam despertar um alerta de que essa comparação está passando do limite, digamos assim, está se tornando uma espécie de inveja ou algo que está trazendo malefícios? Dentro das suas formações de comunicação, acredito que você teve contato com muitas pessoas. O que você diria, assim, dentro do nosso convívio, principalmente focado nas redes sociais, o que seria um alerta de que eu estou passando do ponto nessa minha comparação e já estou invadindo um campo perigoso? Alguns sinais que eu entendo que podem servir como um alerta, tá? De que eu estou me comparando tanto a tal ponto de me esquecer de mim mesmo ou de perder um pouquinho do que é a individualidade que todos nós temos. Eu creio que primeiro esses pontos que eu já ressaltei anteriormente, que é o fato de eu ou me exaltar demais sobre alguém que eu julgo inferior, ou me rebaixar demais para alguém que eu julgo superior a mim. Eu creio que um outro ponto é quando a gente perde a capacidade de se alegrar pelas conquistas do outro. Quando a gente não consegue mais admirar a conquista que a outra pessoa teve, quando isso gera um incômodo em mim, a tal ponto que eu gostaria tanto de estar naquele lugar, eu gostaria tanto de conquistar aquilo que aquela pessoa conquistou, que isso gera em mim um incômodo. Então, esse para mim é um outro sinal de alerta. Quando eu perco essa capacidade de empatia, de celebração pela conquista alheia. Eu entendo que um outro fator que também pode indicar, ou pode ser um alerta disso, desse extrapolar dessa fronteira, é quando eu passo a olhar tanto para uma pessoa específica, ou para um grupo específico, que eu passo a endeusar essa pessoa, esse grupo, de tal maneira
que todas as minhas atitudes são espelhadas nessa pessoa, que tudo aquilo que eu converso com os outros tem a ver com essa pessoa, ou com aquilo que ela faz, com o fato de que eu não consigo mais ouvir uma crítica a essa pessoa sem defendê-la de modo, intenso, como se ela fosse uma unanimidade, como se ela fosse uma pessoa perfeita. Me parece que quando a gente passa essa fronteira da comparação para esses extremos prejudiciais, a gente passa em algum grau a idolatrar essas pessoas, os seus comportamentos, o seu modo de vida, a maneira como elas conduzem as suas escolhas, e a gente passa a tentar adotar isso de uma forma tão intensa que isso faz com que a gente perca a nossa identidade, o nosso senso de propósito, de capacidade, enfim, daquilo que a gente tem para oferecer. Me permita, assim, rapidinho, só para fechar essa ideia. A gente tem um grupo musical aqui, que faz parte aqui da comunidade onde nós estamos, e geralmente quando a gente vai cantar, a gente tem alguns momentos em que a gente se reúne ali para conversar um pouquinho, para fazer uma oração, enfim, para se preparar para esse momento. E às vezes eu tenho a oportunidade de fazer essa palavra ali junto com eles, de conversar com eles, e eu sempre digo uma coisa que para quem está de fora pode parecer soberba. Eu sempre digo assim para eles: olha, nós vamos cantar e ninguém é capaz de fazer o que nós vamos fazer melhor do que a gente. E não porque nós somos os melhores cantores do mundo, longe disso, e a gente tem plena consciência disso, mas é porque ninguém é capaz de fazer as coisas da maneira como nós somos, como nós fazemos, porque nós somos únicos, nós somos pessoas individuais, com um talento individual. Então, ninguém é capaz de fazer o que nós fazemos da maneira como nós fazemos. Tem muita gente que faz melhor, tem gente que faz pior, mas não é esse o propósito, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer o melhor que nós podemos fazer. E nós podemos ser os melhores naquilo que nós fazemos, dentro da nossa capacidade e da nossa condição. Então eu creio que está bem perto disso, essa capacidade de entender que, sim, eu posso olhar para os outros, eu posso ver comportamentos que balizam, que inclusive pavimentam o meu sonho, a minha perspectiva de vida no futuro. Mas a partir do momento que isso começa a me apagar enquanto identidade, enquanto pessoa, eu devo me preocupar com isso. Porque nós somos únicos, Isso que você falou, assim, existe uma singularidade, ela precisa existir, Como que você vê essa comparação? Porque é inevitável, igual você falou, a gente não se comparar nas redes sociais com a nossa autoestima. Porque você falou assim, nós somos únicos. Como que você vê essa relação das redes sociais com a nossa autoestima? Porque eu percebo hoje que a nossa saúde mental, ela está cada vez mais abalada, A gente vem... Eu vi um meme que é bem assim, gente, bem na minha vez ser adulto é guerra, é pandemia, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, assim, os jovens de agora, eles estão realmente muito mais afetados mentalmente do que os meus pais quando eram jovens, do que os meus avós quando eram jovens. Não que eles não tinham problemas, mas hoje eu vejo que a nossa autoestima, ela é muito afetada também, A nossa saúde mental tem sido muito afetada por conta das redes sociais. Inclusive, tem até alguns aplicativos que você consegue monitorar o tempo que você usa, deixar menos tempo. Nós somos o segundo país com maior índice de uso de redes sociais. Então, assim, os brasileiros usam muito as redes sociais, Como que você vê essa relação entre a nossa autoestima e as redes sociais, assim, impactando a nossa fé? Porque, querendo ou não, impacta, Eu creio que sim. Mas essa é, de novo, uma pergunta que tem um espectro muito amplo. Então não dá para a gente responder assim de uma forma tão simples. Por quê que eu digo isso? Para a gente tentar responder isso, eu entendo que a gente precisa primeiro fazer um plano de fundo ou uma compreensão de como que esse meio digital foi estabelecido. Porque aí eu uso a mesma lógica que eu apliquei há pouco à questão da comparação. A rede social em si não é necessariamente boa ou necessariamente má. Ela é um meio. Ela é uma forma
pela qual a gente lida com a nossa realidade hoje. Porém, ela assumiu pressupostos, ou ela alcançou lugares, eu não posso dizer que tecnicamente não eram para ser alcançados, mas ela alcançou lugares que nós permitimos, enquanto sociedade, que ela alcançasse, que talvez ela não devesse ter acesso. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma antropóloga, chamada Letícia Cesarino. Ela é professora na Universidade Federal de Santa Catarina. E ela tem uma obra muito impactante, um estudo assim fenomenal chamado O Mundo do Avesso. E ela faz uma análise de como que a estrutura técnica, a engenharia desse digital impacta na nossa vida, nos nossos posicionamentos, no nosso comportamento. Eu vou tentar assim, dar um resumo, porque a obra dela é muito vasta, é muito complexa, é realmente assim, um livro que acaba meio que bugando a nossa cabeça, né? É um divisor de águas, eu diria. Mas ela coloca nessa obra que essa estrutura, ela favorece as forças antiestruturais que nós temos na nossa sociedade. Que antes, quando a comunicação não era intermediada dessa maneira, eram forças que permaneciam marginalizadas. Vou tentar dar um exemplo bem prático que está bastante em alta nesse momento que a gente está gravando. Não sei quando que o episódio vai para o ar exatamente, mas talvez até lá ainda esteja um assunto pertinente e recente, que é a pedofilia. Antigamente, na época dos nossos pais, como você falou, existia pedofilia? Sim. Era uma prática comum como é nos nossos dias? Talvez. Mas a gente não tinha essa consciência ou essa percepção. Porque isso acontecia num lado sombrio da sociedade, ao qual a maioria de nós não tinha acesso. O que o mundo digital, o que as redes sociais fizeram? Descortinaram esse público, esses comportamentos que estavam marginalizados de alguma forma. E trouxe eles à tona, porque conferiu a eles uma espécie de confiança e de liberdade que antes não havia. A própria cultura da internet é essa. A internet foi criada para ser um espaço libertário. Essa é a cultura de identidade da internet. A internet é um lugar de liberdade. Então, nesse amplo espectro da liberdade, esses grupos que antes estavam marginalizados, socialmente falando, pela própria estrutura da sociedade, que era muito vertical, agora encontram espaço para agir de forma deliberada, ainda que dentro de alguns parâmetros, que são elementos que compõem a rede digital, essa cultura digital, que são os símbolos, os signos, a maneira, né, a maneira de se expressar, enfim, nós temos algumas coisas que vão nortear e que vão, digamos, estruturar, né, esse meio digital. Isso é uma coisa que hoje, infelizmente, eu diria, é uma prática comum. Não é difícil você encontrar espaços onde essas pessoas estão se manifestando e se agrupando para que possam realizar aquilo que é o seu feitio, aquilo que é a sua intenção. Dito isso, e por que, né, que eu trago esse contexto inicial? A internet, a partir daí, ela cria espaços, ela cria meios para que essas estruturas que antes estavam marginalizadas, elas façam uma espécie de uma erupção e elas saiam dessa base para povoar essa superfície onde todos nós estamos. E isso impacta diretamente, como você falou, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. Por quê? Eu passo a lidar com influências e com comportamentos que antes não existiam. Lógico que eu estou falando aqui de um caso extremo, que eu acredito que a maioria de nós vai criar uma espécie de repulsa e de reprovação.
mas para nem todas as coisas é assim. Existem muitos conceitos ou muitas coisas que a nossa sociedade hoje toma como coisas naturais ou que precisam ser naturalizadas e que são, por exemplo, antibíblicas do ponto de vista do que nós estamos discutindo aqui, que é uma referência de propósito, que é uma referência de identidade para quem se denomina cristão, para quem se identifica como um cristão. Ou seja, imperceptivelmente, em muitos momentos, eu estou sendo colocado diante de questões que contradizem a Bíblia, mas que socialmente estão sendo adequadas ao meio onde eu estou, ao meio em que nós vivemos, porque nesse espectro da cultura digital e das redes sociais, isso tem sido trabalhado de forma a ser normatizado, naturalizado. E a partir do momento em que eu dedico mais tempo da minha vida, aí como o Marcos falou, né, a gente está lá no trabalho, para um pouquinho para rolar a tela ali e ver o que está acontecendo, isso faz com que a gente vá assimilando esses conceitos e, de certa forma, se a gente não tiver muito senso do que está acontecendo, incorporando essas coisas à nossa vida, aos nossos conceitos, aos nossos preceitos, e fazendo uma espécie de uma salada, de uma mistura entre aquilo, entendam, né, o que eu vou dizer, entre aquilo que é o sacro, que é o sagrado, e aquilo que é o profano, aquilo que está vindo de fora. Então a gente vai tentando conciliar essas coisas para criar uma falsa sensação de que está tudo bem, de que eu posso ser um cristão, mas que eu também posso aceitar e subverter uma parte do que a Bíblia diz àquilo que a sociedade está tentando fazer e impor através desse movimento social. Agora, o que é importante a gente dizer também, tá? Essas tensões extremas que se criam, elas não são necessariamente intencionais. Elas são um reflexo ou um fruto da própria engenharia pela qual essa rede foi criada, né? Existe um outro pensador, o sociólogo Manuel Castells, que ele é bastante reconhecido nessa área e estuda muito sobre isso, e foi um dos primeiros a propor a ideia de uma sociedade que está totalmente conectada em rede, entremeada em rede, e que essas redes elas não conseguem mais se dissociar. Então, ele até faz uma comparação dessas redes como se fosse um sistema neural. A partir do momento que eu tenho uma sinapse acontecendo, isso desencadeia, né, energia para diferentes polos e vai atingindo diferentes partes dessa rede. Agora, que impacto que isso pode ter dentro da minha saúde mental? Inúmeros. É até difícil a gente enumerar, mas eu acredito que a profundidade desses impactos vai depender muito da maneira como você escolhe utilizar essa ferramenta. Eu entendo que uma coisa, e aí de novo eu ressalto, psicologia e psiquiatria não são minha área de formação, e na verdade eu estudo pouquíssimo disso, mas na minha compreensão, uma coisa é proporcionalmente, diretamente ligada à outra. Se eu fizer um uso intenso, leviano e descuidado da rede social, do conteúdo que está ali disponível, a tendência é que isso sature mais a minha saúde mental. Se eu tiver uma consciência maior e tentar utilizar alguns mecanismos para me proteger desse conteúdo ou dessa estrutura que aí está posta, então a tendência é que eu consiga também ter um maior equilíbrio na minha saúde mental. De tudo que você acabou de trazer para a gente, quando você fazia suas considerações sobre as redes interligadas, eu estava me lembrando aqui de uma postagem que eu vi há pouco tempo, falando um pouco sobre a questão da violência ou dos comentários ofensivos, essas brigas que a gente vê nas redes sociais. Os hates. E um dos comentários falava assim que um tempo atrás, se você gostava de determinada coisa, você tinha o seu grupo que vocês gostavam daquilo. Quem não gostava ia para o grupo dele,
com o que ele gostava. As famosas comunidades do Orkut. Isso mesmo. Mas hoje não, hoje está todo mundo ali junto. Então, quando eu passo e vejo algo que eu não gosto, só rolar para cima não é suficiente. Eu quero comentar, eu quero entrar na vida do outro, mas às vezes a gente corre o risco de, ao entrar ali, a gente ser impactado por aquela informação. O pastor Eliud, ele sempre tinha um comentário aqui com os jovens que nós não éramos impedidos, proibidos de assistir nenhum tipo de conteúdo, assim, não há nenhuma proibição. Mas ele dizia, vocês só não podem ser inocentes. Você tem que saber o que você está vendo e reconhecer o que aquilo impacta na sua vida. E a rede social é isso também, né? E quando a gente vê a nossa era que nós estamos vivendo, a era coaching, onde nós temos todo tipo de influenciador e pessoas que realmente têm um poder de persuasão, têm uma sabedoria no modo de aplicar as suas mensagens, a sua doutrina, a maneira de se comunicar nas redes sociais, a gente entra no risco de acabar caindo em redes que Satanás arma para a gente, né? Principalmente quando nós colocamos dentro do assunto de redes sociais a nossa fé ou aquilo que nós acreditamos. E daí a pergunta que eu gostaria de fazer agora é como você acredita que a rede social pode impactar a nossa fé, a sua fé? Como você acredita que o que nós encontramos ali, ou a demanda de informações, o que nós encontramos no nosso feed pode afetar no meu relacionamento com Deus, ou até mesmo na base da minha fé, naquilo que eu acredito, naquilo que eu professo? Marcos, essa é uma excelente pergunta e que exige, eu acho que, bastante cautela para ser explanada e respondida. Eu vou de novo recorrer a um conceito dessa pesquisadora que eu citei agora há pouco, a Letícia. Da maneira como está posta a engenharia, né, das comunicações digitais, esse universo do qual a maioria de nós, se não todos, estamos inseridos, um dos grandes poderes que nós concedemos a essa estrutura é a de moldar a nossa subjetividade. A nossa subjetividade é aquilo que é intocável dentro de nós, né? Aquilo que a gente não pode manusear ou manipular com o nosso tato, mas que está diretamente ligado à nossa condição de identidade humana, daquela singularidade que agora há pouco a gente falava aqui. Portanto, o poder que esses mecanismos têm para abalar a estrutura da nossa fé e da nossa espiritualidade podem ser devastadores, quando não nos colocar numa posição de derrota completa. Tá? Essa é a primeira ponderação que eu faço diante da sua pergunta. Eu entendo que diariamente, a depender, né, mas eu não quero muito entrar no tema do meu doutorado, senão eu vou acabar falando mais do que eu deveria. Mas uma das coisas que eu tenho defendido na minha pesquisa e na tese que eu tenho trabalhado e construído até aqui é justamente a necessidade que nós temos de criar uma trilha educativa que proporcione às pessoas capacidade de autonomia diante desse mundo digital. Porque a verdade, na minha percepção, é que hoje nós somos analfabetos digitais. O que eu quero dizer com isso? Todos nós sabemos, ou a maioria de nós, eu falo da geração mais jovem, principalmente, a gente sabe operar qualquer aparelho que der na nossa mão. Celular, tablet, computador, enfim, a gente sabe os mecanismos necessários, a gente sabe se integrar na rede, a gente sabe navegar, procurar informações, usar aplicativos, mas muitos de nós não têm a menor noção de como essa estrutura funciona e de como ela escraviza a nossa mente e a nossa personalidade. E, no aspecto do que nós estamos debatendo e conversando aqui também, a nossa fé e a nossa espiritualidade. E por não ter consciência disso, a gente vai cada vez mais se afundando, como se fosse uma espécie de uma areia movediça, em que você vai entrando e você daqui a pouco não consegue mais ter forças para sair, até que você vai ser totalmente engolido. Então,
eu acho que de forma muito prática, se nós não tivermos o devido cuidado com o consumo e com o uso que a gente faz das redes sociais, a gente pode ter a falência da nossa espiritualidade e a falência do nosso senso de propósito e de missão. Eu acho que cabe ressaltar isso aqui. O propósito, a missão identitária, a missão que a gente tem para nós, e aí no nosso caso inclusive, essa missão cristocêntrica que nos foi dada pelo Evangelho, isso é uma maneira de nos proteger e de nos resguardar também desse contexto digital que a gente está falando. É uma forma de dar para a gente compreensão do que nós estamos fazendo, compreensão de aonde nós queremos chegar e de formas de lidar com essas comparações ou com essas influências que chegam até nós através desses mecanismos, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa ter essa capacidade de compreensão, de limitação, de falar, esse conteúdo vai me ajudar até aqui, mas daqui ele não vai passar, porque aí ele não vai agregar mais. Eu não sou um adepto da teoria ou da ideia de que nós devemos nos isolar da cultura, do nosso tempo, das coisas. Não. Mesmo porque, se a gente se isolar completamente de tudo isso, a gente não vai ter capacidade de dialogar com quem precisa ouvir o que a gente tem a dizer. E eu acho que hoje em dia não tem nem como a gente se isolar tanto mais, né? Porque o nosso mundo está tão conectado, está tão... Sabe? A gente consegue... Esses dias eu estava até falando para uma amiga, eu falei, cara, uma pessoa lá de sei lá onde conseguiu me estressar aqui em Rondônia. Então, assim, eu acho que a gente está tão conectado que eu acho que viver tão isolado, assim, tão descolado da realidade de hoje, é quase que impossível, né? É uma vocação de vida, eu acredito. Que tem pessoas que fazem isso? Tem, mas são pessoas que escolheram viver assim numa situação extrema. Então, eles vão abdicar de uma série de coisas e vão, né, tentar assim, se isolar literalmente até do mundo social como um todo. Eles vão buscar uma individualidade extrema. Mas, de fato, nós hoje estamos tão interligados nessa sociedade em rede, né, para chamar o termo do Castells de novo, que é muito difícil a gente conseguir se desvencilhar dessas influências que estão ao nosso redor. Então, eu entendo que mais importante do que essa busca por se desvencilhar é entender que tipo de mecanismos que eu posso utilizar para tentar minimizar esses efeitos ou me defender das questões colaterais que surgem do uso da rede social e dessa estrutura. Como eu falei para vocês, a estrutura em si, na minha perspectiva, ela não é boa nem má. Ela é uma ferramenta, ela é um meio pelo qual eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal. Vou usar o seu exemplo, tá, Marcos? E vou aproveitar que você deu um nome e vou dar outro. Sei que é uma coisa um pouquinho polêmica e não vou querer entrar muito na questão política dessa discussão. Mas você falou de como olha para o pastor BJ e vê nele um exemplo, uma inspiração de um lugar onde você deseja chegar. Assim como você, podem ter pessoas que olham hoje para o pastor Silas Malafaia e têm essa mesma compreensão. Por que eu estou dizendo que é polêmico? Porque eu sei que ao citá-lo como exemplo, existem pessoas que o defendem e que vão defendê-lo e que entendem que a prática que ele está fazendo é algo correto para um pastor. Na minha perspectiva, na minha compreensão do que é um pastor, é totalmente reprovável. Mas há pessoas que vão olhar para esse exemplo, que vão se comparar e que vão querer chegar lá. Então, voltando àquela ideia da comparação, a comparação em si ela não é um problema. O problema é que tipo de efeito, ou que tipo de influência isso vai gerar em mim, no meu presente e na minha perspectiva de futuro. Pô, eu vou querer ser um pastor que tem essa vocação de ir para lugares necessitados, para trabalhar e para atender pessoas que realmente são vulneráveis em todos os aspectos, espirituais, sociais, emocionais, materiais. É isso que eu vou querer fazer? Ou eu vou querer ser um pastor que advoga a autoridade política e que quer influenciar o meio e a sociedade para que ela se torne aquilo que ele acha que tem que ser? Veja o tipo de absurdo a que a gente pode chegar.
nessas ideias de comparações. A gente está falando de uma tentativa de impor um modelo de existência a partir de uma interpretação teológica de um determinado grupo. É como a gente querer dizer que os ateus, né, vou dar um exemplo extremo, os ateus agora querem impor que ninguém mais pode acreditar em Deus e todo mundo vai ter que fazer desse jeito. Não dá, né? Não é concebível. Mas a gente vai ter gente defendendo esse tipo de espectro, assim como a gente vai ter gente fazendo um bom uso, como você citou o teu exemplo. Então, a gente, mais do que tentar, eu penso, né, demonizar a internet, a rede social, não presta. Não, presta. Tem muita coisa boa. Mas o bom uso passa pela minha capacidade de compreender e entender como é que eu posso fazer com que isso se torne favorável para a minha vida e para o meio onde eu estou inserido. Aí a gente entra na questão do bom senso, né? É onde nós chegamos no ponto do bom senso. Eu que preciso olhar e saber se eu vou aplicar aquilo na minha vida ou não. Quando a gente fala pelos olhos da fé, eu vou entender se aquele conteúdo ou se aquela proposta que foi dada é coerente com a minha base, com aquilo que eu acredito ou não. E a única maneira de nós não nos perdermos em um caminho é se nós tivermos em vista onde nós queremos chegar. E aqui a gente puxa para o tema principal, que é a questão do propósito. Como as redes sociais têm afetado o nosso propósito ou aquilo que nós estabelecemos como meta na nossa vida. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é o de Jeremias 29, verso 11, que diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então aqui o Senhor ele fala que Ele sabe os planos que tem para cada um de nós. Ele tem propósitos para a nossa vida. Nós não fomos criados ao acaso ou deixados à sorte do que vai nos acontecer. O Senhor ele nos criou com um propósito e Ele está pronto para nos ajudar. E como o texto diz, nos conduzir em planos de bem e não de mal, para alcançarmos o propósito, né? Alcançarmos o destino para o qual Ele nos escolheu e para o qual nós ansiamos. E quando a gente pensa nos desafios que podem nos afastar deste propósito ou nas coisas que têm atrapalhado o nosso caminho, a nossa vida, o nosso dia a dia, chega uma pergunta que diz assim: você já se deparou com algum momento em que você deixou de agradecer ou de reconhecer uma bênção ou algo que o Senhor fez na sua vida por estar sendo infectado, digamos assim, por essa má comparação ou querendo aquilo que o outro tem ou almejando algo maior e deixou de reconhecer aquilo que o Senhor fez para você naquele momento? Já aconteceu alguma situação assim? Você já se deparou com algo nesse sentido? Eu compreendo que sim, apesar de ser difícil de eu exemplificar isso. E por que eu digo que é difícil? Porque quando essas coisas acontecem, geralmente a gente está tão infectado por esse sentimento contrário à percepção da graça de Deus que a gente é incapaz, inclusive, de perceber, né, o que está acontecendo e de como que Deus está sendo benevolente com você e ainda assim você está agindo como, né, uma criança birrenta e mimada, chateado porque você queria que fosse de uma forma e é de outra. E depois, quando o tempo passa, você percebe que realmente aquilo que aconteceu te levou a uma circunstância ou a uma condição diferente daquela que você imaginava, mas que também é boa. É fato, e biblicamente isso também está muito claro, que Deus tem propósitos para todos nós. Agora, uma das grandes questões que envolvem o princípio, na minha percepção, é que ele funciona como uma espécie de uma bússola, que vai indicar para você o caminho pelo qual você deve trilhar para chegar a esse propósito, a esse objetivo que você tem, e que vai te ajudar a não deslizar ou esbarrar nessas distrações que a gente tem ao longo do caminho, que a gente está conversando aqui. Eu vou me permitir dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente comigo. Eu tenho um colega de trabalho
que recentemente, né, fez aniversário, e a gente estava conversando sobre algumas coisas. E eu não sei se no trabalho de vocês é assim, mas no local onde eu trabalho tem algumas pessoas que querem ganhar muito dinheiro. Elas querem ganhar tanto dinheiro a ponto de elas não precisarem trabalhar mais. E isso é uma coisa muito recorrente, né? Não sei se vocês já conheceram ou já conversaram com pessoas assim, que têm essa ideia. Não, eu queria, sei lá, ganhar na Mega Sena. Ou, geralmente é uma ideia de dinheiro fácil, né? Queria descobrir uma herança que eu desconhecia, que seja muito dinheiro para eu não precisar mais trabalhar. E esse amigo me falou uma coisa que também é uma coisa que assim faz muito sentido para mim. Ele falou, cara, não só para mim, né? Ele falou para um grupo de amigos, ele falou, olha, se eu possivelmente ganhasse muito dinheiro, seja num jogo de azar, seja numa herança, seja no que for, eu acho que no outro dia eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Eu ia continuar trabalhando com o que eu trabalho. A minha esposa, inclusive, diz isso, ele falou. A minha esposa disse que mesmo que eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, eu ia continuar sendo professor. Por quê? Porque o propósito que ele encontrou para a vida dele é educar outras pessoas para que elas percebam o quanto o encantamento que ele teve, pasmem vocês, com a matemática é sensacional. Para mim é uma coisa absurda. Me perdoem aí, né, a galera das exatas, mas eu detesto matemática. Algumas vezes fiquei para exame final, porque nunca tive facilidade, nunca foi uma área de domínio, nunca foi... O pensamento lógico nunca fez muito parte da minha cabeça. Mas para ele é uma coisa sensacional. E que foi muito difícil, mas se tornou fácil porque ele desenvolveu esse gosto pelo estudo. E ele desenvolveu esse gosto e esse propósito de usar isso para ajudar outras pessoas a se desenvolverem academicamente, a também terem gosto pela matemática. Eu, particularmente, também gosto muito de trabalhar. E acho que se eu não tivesse que trabalhar, para mim seria uma coisa assim terrível. Porque para mim existe um propósito nisso. Existe uma maneira pela qual você se desenvolve, mas mais do que isso, uma maneira pela qual você influencia a vida das outras pessoas a partir da sua prática, da sua ação, do seu trabalho. Então eu compreendo que o propósito, ele nos ajuda a ter muito claro aonde a gente quer chegar e de que maneiras ou que práticas eu preciso adotar para chegar a esse lugar. Acabei de falar agora há pouco na nossa discussão anterior que a rede social não é necessariamente um mal, nem um bem. Ela é uma ferramenta neutra. Mas se o meu propósito é trabalhar para ajudar outras pessoas como o meu amigo a descobrir o prazer de estudar matemática, ele pode usar o tempo dele nessa ferramenta para desenvolver esse propósito, para, através de conteúdos que ele produza, indicar que estudar matemática é bom. Assim como aquele que gosta, sei lá, de comidas saudáveis, pode trabalhar essa métrica ou esse conteúdo dentro do seu espaço nessa rede para incentivar as pessoas a comerem melhor, a se beneficiar de uma alimentação mais equilibrada, de uma alimentação mais saudável. Assim como pessoas como eu, que fazem uma crítica à própria cultura digital, né, e à maneira como a gente tem consumido isso hoje, pode usar esse espaço para debater esse tema e para conscientizar as pessoas de como que pode ser perigoso você usar a rede social, a cultura digital, de forma leviana, como se você tivesse domínio completo e total de tudo que você está fazendo, propondo, de todos os seus dados, de tudo que está exposto aí. E assim como um cristão que almeja chegar ao céu, pode usar esse espaço, né, para falar sobre esse tema, para expor esse tema. Mas aí entra um contraponto que eu acho que é bem importante a gente colocar aqui como reflexão. Algumas dessas coisas, elas não fazem parte do que essa cultura que nós vivemos hoje aprecia.
E aí entra a grande questão da comparação, que é um dos grandes perigos quando a gente faz esse exercício de analisar o propósito junto com a comparação nesse meio digital. Pergunto a vocês, geralmente quem que é bem visto hoje na rede social? Vocês falaram dos coaches, né? Da era dos coaches. Quem são as pessoas que influenciam hoje a sociedade? Já fizeram esse exercício de análise? Elas têm um perfil. Que perfil que costuma ser esse? Geralmente está associado a uma pessoa bem-sucedida financeiramente e dependendo do nicho, digamos assim, ou de qual a área em que ela se destaca, se ela aparenta ter ali uma família perfeita, ou o trabalho dos sonhos, acredito que está baseado nisso, na perfeição, no que aparenta ser a perfeição. Eu acho que hoje, e eu estava conversando com a Kathleen esses tempos aí, que hoje, além dessa questão financeira, da gente ver as pessoas estando muito bem financeiramente, a espiritualidade, a saúde mental tem feito parte desse estereótipo de perfeição, assim, de o que eu tenho para você ser tão bom quanto eu? O que eu faço para você ser tão bom quanto eu? Então eu tenho ali uma saúde financeira muito boa, uma saúde mental muito boa, trabalhando isso, e também uma saúde espiritual. Eu percebo que até em cursos hoje de finanças, de marketing, de áreas afins, eles pregam muito essa questão de você acreditar em Deus ou alguma força maior. Então eu vejo que a espiritualidade hoje ela tem sido um fator importante. Concordo com você. Porém, a espiritualidade que a gente tem visto colocada como um fator importante e relevante é uma espiritualidade condicionada ou próxima daquilo que a Bíblia traz para a gente? Porque se a gente for analisar, eu acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho essa referência aqui fácil. Hebreus capítulo 13, verso 5, tá? Vou ler aqui rapidinho. Eu acho que é um texto que pode nos ajudar nesse sentido. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz aqui: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos, me perdi um pouquinho, com as coisas que vocês têm, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Calma, aceitação e propósito. Eu acho que esse verso, essa passagem, resume bem essas ideias. Contentamento, consciência de que nós nunca vamos ser abandonados por Deus, e consciência de que, pelo próprio propósito para o qual Ele nos criou, esse processo vai nos dar a segurança de que nós precisamos. Então veja bem, eu não preciso fazer o que fulano ou ciclano faz para alcançar um equilíbrio espiritual ou uma saúde mental. E eu até assim, lógico que isso é um risco, né? Que eu vou dizer agora, talvez seja... Mas até onde será que essa saúde mental que a gente vê desses influenciadores é confiável? Até onde essa segurança financeira que a gente vê dessas pessoas é confiável? Eu me lembro agora, eu gosto muito, né? A gente vive nessa era de várias influências digitais, e eu vou falar de um outro podcast aqui que eu gosto, tá? Você vai deixar você falar de outro podcast. Eu vou dar um jabá aqui, meio sem querer. Existe um podcast de um jornalista chamado Tomás Chiaverini. O nome desse podcast é Escafandro. Ele é um jornalista que faz, né, reportagens, algumas que eu considero muito boas, algumas nem tão boas assim. Essa de que eu estou falando, ela não é tão boa assim, mas ela tem alguns pontos que eu achei curiosos. O podcast, né, bancou uma jornalista que queria fazer uma reportagem em Balneário Camboriú, uma cidade de Santa Catarina, e ela queria falar sobre a cidade, porque, né, a Balneário Camboriú hoje é como se fosse um reduto desses
abonados, desses milionários, bilionários do Brasil ou do exterior. E uma das coisas curiosas que eu ouvi, né, nesse episódio, que eu acho que ilustra bem como essa necessidade de comparação e de aparência às vezes é vazia e aquilo que a gente vê pode não fazer sentido nenhum. Em Balneário Camboriú, os jovens que vão para as festas, para as baladas, se eles têm a intenção os rapazes, né, de azarar uma garota, ele precisa ir a uma locadora de veículos e alugar uma BMW, um Jaguar ou qualquer carro desse. Porque se ele não aparecer com um carro assim, ele não vai ter a menor oportunidade de se dar bem naquela noite. O que é um caso extremo dessa necessidade de aparentar uma coisa que não é real. E aí eu pergunto para você, que tipo de impacto isso pode ter sobre a saúde mental dessas pessoas? Ou de estarem se enganando, ou de enganarem as outras, ou de estarem uma maioria ali vivendo uma farsa, uma coisa que, sabe, que não existe, mas que foi criada dentro dessa cultura local pela necessidade de aparentar, de demonstrar uma coisa que a pessoa não é. Então perceba que o princípio dessas pessoas, o objetivo delas, deixou de ser elas mesmas, deixou de abraçar sua individualidade, de se desenvolver em aspectos que não necessariamente esses né, de ser abonado financeiramente. Eles esqueceram tudo isso, porque a única coisa que importa é ser rico ou parecer rico, milionário, bilionário, para que eu tenha valor diante das pessoas. Então, olha como que a comparação, através também das redes sociais, está assassinando a personalidade de pessoas que vivem nesse ambiente. A mesma coisa pode acontecer com a gente no mundo e na esfera espiritual. Às vezes a gente olha para o influencer tal, para o pastor X, para o cantor Y, e a gente vê práticas dessas pessoas, e a gente acha que eles são referências tão relevantes do mundo espiritual, que a gente quer fazer as mesmas coisas que eles fazem, quando na verdade muitas dessas práticas não vão levar a gente para mais perto de Deus. Mas a gente acha que vai porque a gente olha para a pessoa e a gente acha que a pessoa está perto de Deus. A gente acha que a pessoa é uma referência de espiritualidade. E agora há pouquinho o Marcos usou uma expressão que eu não vou saber repetir de forma literal, mas uma das coisas que eu tenho pensado e me questionado nos últimos tempos é até onde vai essa nossa capacidade de perceber o certo e o errado, o que é bom e o que não é. Eu estava até pensando um dia desses, nesse aspecto, na história de Pedro e de Jesus. Né, quando Jesus diz assim para Pedro, olha, eu vou ser crucificado e tudo mais, vai acontecer coisas ruins comigo. E Pedro fala assim, não, Senhor, então foge, né, faz alguma coisa, não fica por aqui não. Na cabeça dele, era o bem. E naturalmente você vai pensar que é. Se eu falo para o Marcos, você vai sair daqui e vai ter um pessoal te esperando ali na esquina que é para assassinar você. Você, Sara, vai dizer o que para ele? Cara, pega o caminho contrário, vai para outro lugar, desaparece para você não ser prejudicado. Porque a gente acha que isso é o bem, isso é fazer o bem. Naquele contexto não era. Então, até onde essa nossa capacidade de discernimento é realmente confiável? Até onde eu realmente sou capaz de entender o que é melhor para a minha vida, para a minha saúde mental e o que não é. Por isso que eu entendo que essa ideia de propósito, ela não está tão ligada àquilo que a gente estabelece. Lógico que a gente pode incluir algumas coisas a esse propósito, eu creio que sim, é natural que a gente faça isso como seres humanos, porque a gente quer progredir. Mas o propósito que nós temos já foi estabelecido por Deus, é inclusive o nome, né? O nome da sociedade aqui, do podcast, faz referência a isso. Nós somos peregrinos e estamos em uma jornada para chegar a uma condição, a um lugar
que Deus prometeu para a gente. Então, esse é o propósito. O que eu vou fazer para chegar lá? Eu vou me dedicar à missão como pastor. Isso é uma coisa que eu estou agregando ao propósito para chegar lá. Eu me lembro de um outro pastor que nós tivemos aqui, o pastor Géser Júnior, né, que o Géser pai ainda está aqui com a gente, mas ele também tinha uma coisa bem interessante que ele falava nesse sentido. Olha, eu me tornei pastor porque se eu não fosse pastor eu não seria salvo. Então a minha escolha em ser pastor é porque na compreensão dele, a salvação dele depende disso. Se ele não fosse pastor, ele tem para ele que ele não conseguiria alcançar a salvação. Ou seja, a gente vai buscando agregar, né, coisas que nos fortalecem no propósito. Mas quando a gente desvia o olhar disso para olhar para as pessoas que a gente acha que são, às vezes elas realmente podem ser, às vezes elas realmente podem contribuir, mas às vezes não. E a gente precisa ter discernimento disso, que aí não vem de nós. A Bíblia mesmo diz isso. É dom de Deus. É Ele quem dá para a gente a capacidade de olhar, opa, isso aqui é melhor não. Ou isso aqui talvez sim, talvez vai me ajudar. Para a gente caminhar para o final já, quais pequenas atitudes aplicáveis assim, tipo, agora eu posso tomar para diminuir essa comparação nas redes sociais? Por exemplo, uma coisa que eu fiz, acho que o ano passado, foi parar de seguir algumas páginas que não eram relevantes, de fato. Então, tipo, algumas páginas de fofoca, tal. Eu parei de seguir todas. Porque eu via muitas coisas assim que eu falava, cara, isso daqui, mano, vai me trazer o quê de benefício? Então, eu acho que foi uma coisa que eu fiz que mudou meu algoritmo, né? Que o Instagram, eu uso muito o Instagram. Na verdade, eu só uso o Instagram e o WhatsApp. Outra rede social, infelizmente, não estou tão ativa nas redes sociais. Mas foi uma coisa que me ajudou bastante até a diminuir o meu tempo de tela, assim, porque o ladrão do propósito, além dessa comparação que a gente faz, também é o nosso tempo, né? Como eu falei, o Brasil ele é o segundo país com maior índice de tempo nas redes sociais. Então, às vezes, a gente acaba deixando de fazer o nosso devocional, deixando de ter o nosso momento com Deus, deixando de ter o nosso momento com a família, com os amigos, muitas vezes, porque a gente está ali toda hora rolando o feed e vendo muita informação, recebendo muita informação. Então, eu acho que dar uma controlada no que você segue, nas pessoas que você segue, foi uma coisa que me ajudou bastante. Assim. Passei a seguir pessoas que de alguma forma eu vi que eram relevantes, né? A gente não sabe a profundidade disso, mas que também me abençoaram, assim, sabe? Passei a seguir pastores que eu falava, pô, ele tem o BJ mesmo, que tem esse propósito de missão, né? Esse senso de missão, e que me fez abrir o olho para uma outra coisa que às vezes eu não estava ali tão focada numa vida secular de outra pessoa, que roubou o propósito. Então, que pequenas atitudes você acha que pode diminuir essa comparação ou até melhorar não a sua fé, né, mas assim, o seu relacionamento com Deus, assim? Sara, o que você está falando faz parte de um conceito que a gente chama hoje de higiene digital. Existem alguns métodos ou algumas coisas que as pessoas têm testado para tentar diminuir essa influência e essa sensação de que a gente não é capaz de viver fora da rede social, né? E de lidar um pouquinho com aquela ideia do FOMO. Não sei se vocês já ouviram esse conceito, né? Traduzindo literalmente não, mas livremente para o português, é o medo de ficar de fora de algo que está acontecendo. Uma das coisas que eu diria que pode ser feita é essa que você já citou. Fazer uma análise daquilo que eu estou seguindo nessas redes e de até onde isso é benéfico para mim ou não. Então, que tipo de pessoas eu estou seguindo e que tipos de conteúdos essas pessoas estão oferecendo. Esses conteúdos são necessários para mim, do ponto de vista acadêmico e profissional? Esse para mim seria um crivo. Contribuem de alguma forma com o meu desenvolvimento intelectual ou espiritual? Esse para mim também seria um critério importante. E a partir daí, eliminar alguns desses conteúdos. Uma outra
ferramenta que algumas redes já possuem é um limitador de tempo. O Instagram, por exemplo, ele tem isso. Você consegue configurar a sua conta para uma quantidade diária de tempo que você quer utilizar. Não é que ele te impede de usar a rede social quando você chega naquele, sei lá, 15 minutos por dia eu quero usar. Não é que ele vai travar o seu acesso dali 15 minutos, mas ele te notifica de que naquele dia você já alcançou esse limite. Uma outra coisa que eu fiz nesse aspecto e que me ajudou bastante foi eliminar as notificações dos aplicativos durante um determinado período de tempo. Então, no tempo em que eu estou cuidando dos meus afazeres durante o dia, então na minha rotina, pela manhã eu fico em casa, cuido dos meus filhos, tenho uma série de atividades com eles, aí eu almoço, vou trabalhar. Então, durante esse período, por exemplo, o meu Instagram não me notifica de nada. Se você me mandar uma mensagem, se alguém curtir alguma coisa, eu não vou ver. Eu só vou ver num momento futuro. Então, isso também é um fator que pode te ajudar, a depender do uso que você faz, ou a depender, aí eu acho que é muito uma questão pessoal de cada um, o quanto que isso é importante ou relevante para você. Uma outra prática que algumas pessoas têm feito, inclusive eu li um livro de um jornalista, me fugiu o nome dele agora, mas ele escreveu um livro chamado A Máquina do Caos. E a ideia do livro é uma grande reportagem sobre como as redes sociais modificaram a nossa sociedade, a nossa forma de conviver, e inclusive como que elas influenciam a vida real a partir dessa subjetividade do digital. E uma das coisas que ele fez, que ele adotou, foi colocar na entrada da casa dele uma caixa. E quando ele chega em casa, ele coloca o celular dele dentro dessa caixa. E o celular dele fica dentro da caixa até o outro dia, quando ele vai sair de novo para trabalhar. Então, o período que ele fica em casa, ele fica desconectado. Para algumas pessoas isso é viável, para algumas não. Eu acho que é muito uma questão de cada um, analisar e entender o que é possível. Para além disso, o que eu também acho que a gente pode colocar para além dessas questões mais práticas assim, Eu entendo que aquilo que eu citei lá no início da nossa conversa, trabalhar essa capacidade de se alegrar com o que os outros conquistam é algo que nos protege da má influência das redes sociais. Ver uma pessoa, que conquistou uma coisa, e ainda que não fui eu quem conquistei, me alegrar por ela. Ou parar de criticar as pessoas por elas apresentarem coisas que fazem bem para elas. Por exemplo, tem uma coisa muito curiosa. Eu não sei se para vocês isso vai fazer muito sentido. Eu não sei quantos anos vocês têm e eu não vou perguntar também porque é deselegante. Porque se vocês perguntarem para mim, eu também vou ficar constrangido. Mas eu faço parte de uma geração em que... Não sei nem se essa palavra é dessa geração agora, vou mudar a palavra, vou pensar uma outra maneira de dizer. Mas o grande barato da minha juventude era a gente não tinha redes sociais como as que a gente tem hoje, na verdade elas foram surgindo, mas o grande barato era você usar os blogs da época, ou Orkut, que é um pouquinho mais recente, para mostrar que você vivia embalada, que você bebia a noite inteira, que você festava a noite inteira. Isso, era isso que mostrava que você era legal. Então era isso que era valorizado. Hoje a gente tem uma coisa muito diferente, não sei se vocês já perceberam esse movimento. Hoje o que é valorizado não é quem fica até tarde na balada, quem bebe, Não. Hoje a sociedade está muito mais conectada e ligada com a ideia de autocuidado. Então, quem é valorizado hoje? É quem dorme cedo, é quem cuida da saúde, é quem sai para correr, é quem cuida da alimentação. É uma mudança de paradigma muito significativa, que tem a ver também com aquilo que a Sara falou um pouquinho, dessa preocupação hoje que as pessoas têm com a saúde mental, fruto das consequências do uso das redes sociais de forma indiscriminada.
Então a gente tem esses contrapostos que estão acontecendo e que estão moldando, né, aquilo que a gente vive, ao mesmo tempo em que isso também está gerando alguns efeitos colaterais, do tipo assim, a gente vê uma pessoa que, sei lá, vou falar de corrida, e para os corredores o pace é uma coisa muito importante, né? O ritmo que ele consegue manter para fazer a corrida. E aí tem alguns que criticam o pace do X ou do Y, porque, sei lá, é um pace de 6 e poucos, 7 minutos por quilômetro. Sendo que a gente não tem a menor noção de como é a vida daquela pessoa, do que aconteceu naquele dia. O próprio fato de a pessoa se dispor a fazer uma atividade, e eu digo mais assim, e a compartilhar isso depois, é um sinal de que para ela é uma pequena vitória. E a gente precisa aprender a valorizar essas coisas, porque isso nos ajuda a nos contentar também com a gente mesmo, a ser mais tolerantes conosco e com o outro. E aí, por fim, aproveitando esse gancho, eu acho que uma coisa fundamental que a gente também precisa ter para lidar melhor com as redes sociais e com a influência delas sobre a nossa vida é a autocompaixão. Em que sentido que eu estou dizendo isso? De entender que para Deus você é suficiente. Então, Deus te criou para um propósito e Deus tem uma expectativa para você que você é totalmente capaz de alcançar, porque Ele te preparou e te moldou para isso. Você é suficiente para Ele. Todos nós somos. Deus não precisa de nenhuma outra pessoa além de nós. Mas Ele quer a todos nós, individualmente, como indivíduos. Então eu acho que a autocompaixão, o fato de, poxa vida, né, o fulano lá vive fulano lá está na praia, né? Estou no meu trabalho aqui e o fulano está na praia. Mas no momento em que eu estiver também descansando, ele vai estar vivendo momentos difíceis, né? Para alguns o trabalho é difícil, para alguns não. Percebe? Existem muitas percepções sobre o mundo. E as redes sociais, muitas vezes, elas querem nivelar ou achatar essa maneira como a gente enxerga a realidade, como se ela fosse única para todo mundo. E não é. Cada um de nós tem vidas diferentes, tem rotinas diferentes, tem afazeres diferentes, tem dores diferentes. E tudo isso impacta a nossa maneira de lidar com o mundo e de perceber o mundo. Então, uma das coisas que eu também penso que as redes sociais, assim, fizeram conosco foi criar na gente uma capacidade de se maltratar muito forte. A gente se cobra demais, sabe? Porque a gente está olhando para os outros e a gente quer ter o que os outros têm. A gente quer viver como os outros vivem. A gente quer fazer o que os outros fazem. E a gente não precisa disso. A gente tem uma vida. A gente tem um propósito que Deus nos deu. E a gente tem maneiras que Ele também nos orientou de como viver da melhor forma possível. Alguns vão ter mais, alguns vão ter menos. Alguns vão ter mais oportunidades, outros vão ter menos. Mas todos nós podemos usar as coisas que chegam até nós para alcançar esse propósito que Deus nos deu. Então a gente pode ou ficar lamentando pelo que não temos, ou olhar para o que Deus nos deu com autocompaixão e usar isso em prol do nosso propósito e da nossa missão. E você, Marcos? Eu me apego a essa fala do Rafael sobre a questão da autocompaixão, que envolve muito a autoestima, que eu diria que é um escudo que nos protege de tudo isso. Tem um texto onde o salmista diz assim: eu te louvarei, porque de modo incrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então aqui o salmista Davi, ele diz: eu te louvarei, Senhor, porque de forma incrível e maravilhosa o Senhor me criou único, e quão incríveis são as tuas obras. Então isso, acredito que fala muito para nós hoje. E aquilo que o Rafael comentou, quando ele fez a menção ao grupo musical, ninguém pode dar ao Senhor, ou ninguém pode dar ao mundo, ninguém pode contribuir da maneira que eu posso. Então, nesse aspecto, eu sou único e sou especial. E a gente precisa ter isso em mente. Para o propósito para o qual nós somos criados, ninguém vai fazer aquilo melhor do que eu posso fazer, porque o Senhor me deu isso, foi o que Ele entregou nas minhas mãos. A gente precisa ter isso em mente e, de alguma forma, nos blindarmos das influências, fortalecendo a nossa autoestima,
sabendo que nós somos especiais e fomos criados por um propósito único e específico, e que o Senhor ele espera isso de nós. Então, eu acredito que a maneira que eu colocaria aqui como uma ferramenta de evitar ou de se blindar dessas comparações é fortalecer a nossa autoestima dentro daquilo que o Senhor espera de nós e como nós podemos contribuir, ou aquilo que eu posso fazer de especial com as ferramentas ou com aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para cumprir este propósito. Eu acrescentaria a tudo que o Marcos falou também a capacidade de se contentar. Eu acho que o contentamento é algo que a gente não pensa muito, mas que ele é essencial nessa discussão e nesse aspecto. E contentamento é diferente de conformismo, tá? Conformismo é você, olhar para uma situação e falar assim, não, é isso mesmo e não tem nada que eu possa fazer. Não, não é disso que eu estou falando. Mas o contentamento, ele nos ensina a viver de uma maneira boa, de uma maneira positiva e agradável, independente do que está acontecendo, porque eu reconheço que eu tenho um propósito ou um lugar onde eu vou chegar. É mais ou menos como Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, verso acho que do 11 até o 13. Eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância. Na pobreza ou na riqueza, com dificuldade ou não, eu estou satisfeito. Porque eu sei que o meu lugar não é esse. Eu sei que eu tenho um propósito para alcançar. Independente do que acontecer, eu quero chegar lá. Então, independente do que estiver acontecendo, eu vou continuar agindo e trabalhando em prol desse objetivo que eu tenho. O contentamento também nos ajuda a compreensão de para que lugar eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então, independente do que está acontecendo aqui, eu vou continuar nessa linha. Vou, me fazer de vítima se eu estiver numa má situação? Não, eu vou buscar maneiras de melhorar a minha condição. Mas isso não vai tornar a minha vida terrível, Eu consigo administrar e lidar com as situações e com as emoções. E o contentamento em Deus nos ajuda a também ter essa resistência. Maravilha. Bom, foi um prazer estar aqui com o Rafael, com o Marcos e com você, que está acompanhando aí da sua casa o nosso Peregrinos Cast. Então, que tal uma dica prática, A gente viu aqui várias dicas práticas, então um desafio prático para você colocar essa semana. Seguir algumas dessas dicas aqui e parar de se comparar tanto e celebrar a vitória de alguém, sempre focando no nosso propósito. É isso aí, a gente se encontra na próxima semana. Não se esquece de compartilhar, de seguir a nossa página e de dar o seu like, tá? Dá todo mundo um joinha lá, ó. Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança.